que aqui for ensinado, que possamos pôr em prática nossas vidas, para que sejamos cada vez mais e mais transformados pela tua palavra. Eu peço em nome de Jesus. Aleluia! Glória, glória a Deus. Como foi lido em Efésios, capítulo 6, capítulo 13 ao 17. Quero falar um pouco dessa palavra que foi lida. No versículo 14 está escrito: estais firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Essa armadura, irmão, foi o apóstolo que olhou para um soldado e ele imaginou ali um soldado de Cristo vestido com aquela mesma armadura que os romanos usavam. Essa couraça era como se fosse hoje o colete que a polícia usa, o colete à prova de bala, só que era feito de couro. E eles usavam, e ali o profeta viu e fez uma comparação. E essa couraça, irmãos, ela é obtida através do crente com a verdade. Como diz aqui a palavra de Deus: vestir os vossos lombos, lombo é as costas, com a verdade. O crente, irmão, jamais pode abandonar a verdade, porque essa verdade é o colete à prova dos dardos inflamados do Satanás. Se o crente estiver sem a verdade, ele está sem essa couraça. É verdade. O crente deve aprender a falar a verdade, mesmo quando ele vai perder. Você vai vender um carro, você sabe que aquele carro está com motor ruim, que está prestes a bater o motor. Você tem que dizer para a pessoa que vai comprar: rapaz, você está vendendo esse carro aqui por dano, perto de bater. Embora que a pessoa não compre, mas a função do crente é falar sempre a verdade. Em outra situação, quando você estiver no tribunal, que a pessoa lhe oferecer tanto dinheiro para você depor contra aquela pessoa. Uma vez fizeram isso comigo, um advogado, que eu devia esse favor a ele, porque ele fez o divórcio do meu primeiro casamento, e ali depois ele me chamou e disse assim: Josué, vou lhe dar tanto dinheiro e você sabe que você me deve porque eu fiz o seu divórcio e não cobrei nada. Ele queria que eu inventasse várias mentiras a respeito da mulher dele. E ali eu fiquei numa saia justa, né? Porque para mim dizer não para ele, mas acabou que eu dizendo, depois eu me dou a resposta. Quando passou um mês e pouco, ele ligou para mim e disse que não precisava, porque já tinha conseguido outra pessoa. Graças a Deus por isso. Se nós praticarmos a verdade, irmão, nós estaremos sempre munidos. Essa couraça vai estar sempre forte e não vai deixar que a tentação, os dardos de Satanás penetre a pele da gente. Devemos falar sempre a verdade, mesmo quando saímos em desvantagem, como eu já falei aqui antes. A palavra do crente, irmão, deve ser sim, sim e não, não. O crente jamais deve ficar em cima do muro, dizer eu acho, talvez, rapaz, eu vou ver. Isso não é a palavra do crente, irmão. O crente, a Bíblia recomenda que você diga sim. Se for sim, você vai. E se você disser que não, você tem que ser sincero: rapaz, eu não vou não, porque isso desagrada a Deus. Me desculpe, irmão, mas eu não vou não. Se você acha que aquilo agrada a Deus, você diz sim e você vai. Assim deve ser a palavra do crente. No versículo 15, está escrito: e calçado os pés com a preparação do Evangelho da paz. Nossos pés, irmãos, têm que estar calçados para ele estar protegido, pois nós não sabemos qual caminho nós iremos andar. Neste caminho podem ter espinhos, pedras, escorpiões, serpentes. Os pés do crente, ele deve estar protegido para andar em todos os caminhos. Essas coisas que eu falei, espinhos, pedras e serpentes, são as dificuldades da vida. Nós vamos encontrar várias dificuldades em nossas vidas.
mas se nossos pés estivermos calçados, nós vamos trilhar pelo caminho e passaremos por ele e encontraremos a vitória lá do outro lado. Devemos estar sempre calçados com o Evangelho da paz, sempre lendo e ouvindo a palavra do Senhor. O calçado do crente, como diz aqui, é o Evangelho da paz. Nós devemos estar sempre lendo a palavra, sempre ouvindo e sempre pregando. Hoje em dia há várias maneiras de você se ouvir a palavra de Deus, no rádio, no YouTube, onde você procurar. Se você quiser, você pode passar o dia todo ouvindo a palavra de Deus. Tem a própria Bíblia para você ler e tem a sua própria boca para sair pregando pelas ruas. Então, irmãos, que nós sempre possamos estar calçados com esse Evangelho da paz. Aleluia! Versículo 16 diz assim: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. A fé, irmão, é o nosso escudo para ocasiões do inimigo não nos abater. Nós devemos estar munidos, irmão, com a fé, para que quando o Satanás vier com a tentação dele, nós possamos estar fortes e vencer a tentação do Satanás. Nós devemos sempre exercitar a nossa fé. Como é que se exercita a fé? Lendo a Bíblia, ouvindo a palavra de Deus e também pregando. A palavra de Deus está escrito: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então não adianta só você estar ouvindo, porque tem que ser a palavra de Deus verdadeira. Quando você passa o dia ouvindo a palavra de Deus, você está exercitando a sua fé. Como eu disse, hoje em dia há várias maneiras de se passar o dia todo ouvindo a palavra de Deus. Você não tem por que estar assistindo televisão, estar 2 ou 3 horas no Facebook, no Instagram. Nós devemos sim usar as ferramentas da internet para ouvir a palavra de Deus, seja ela louvada, cantada ou falada. Quando Satanás te atacar com fome, desemprego, calúnias, contentas no lar, no casamento, enfermidades, você estará firme com o escudo da fé para se defender. Satanás, irmão, ele veio para matar, roubar e destruir. Você pensa que ele não tem poder de tocar em você, como eu já ouvi alguns pregadores na internet falando que Satanás ele não tem poder, ele não pode tocar em você. Isso é mentira, irmãos. Porque Satanás já tocou em mim, já tocou no meu filho. Meu filho estava lá fora, tomou umas pisadas correndo atrás dele, deu um empurrão nas costas dele. Ele foi para frente e repreendeu, mas repreendeu morrendo de medo. Se aquele empurrão fosse na frente do ônibus e ele caísse, topasse uma pedra e o ônibus passasse por cima dele, ele não morreria. Eu dormindo, irmãos, quando ainda estava me curando do Covid-19, eu senti Satanás empurrando o meu peito. Estava com problema de cansaço. Ele empurrou fortemente. E ali eu quis gritar para que alguém me acordasse. Gritei o nome da minha esposa, mas não saiu a voz. E aí eu peguei ele aqui, peguei eu dormindo, eu sentia o pescoço dele nas minhas mãos. E eu empurrei para cima e comecei a apertar, até que ele explodiu o pescoço, o corpo dele se transformou em fumaça. E foi nessa hora que eu me acordei. Eu aprendi. Então, irmão, Satanás ele tem o poder de se tocar no crente. Mas se você estiver munido com o escudo da fé, você vai poder vencê-lo. Aleluia! Serve para isso, para você se defender do ataque do inimigo. No versículo 17 está escrito: tomai, eu li o 16, foi? Foi. Agora é o 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmãos, capacete aqui, a Bíblia está dizendo, não é que nós vamos ter realmente um capacete em nossa cabeça, mas ela está dizendo que nós devemos ocupar a nossa mente
como diz o ditado, mente desocupada, oficina do diabo. Então, se o Satanás vem e encontra a tua mente desocupada, ele vai ter brecha para entrar. Mas se você tiver o dia todo ocupando a sua mente, lendo a palavra de Deus, louvando, pregando, a sua mente vai estar ocupada, e quando ele vier, ele não vai encontrar espaço. É isso que é o capacete da salvação. É você estar sempre atento, é você estar sempre orando. Quando ele vier, ele não vai encontrar espaço, porque você vai estar concentrado falando com Deus. Se você estiver louvando, você vai estar concentrado no louvor e ele não vai ter espaço. Se você estiver lendo, sempre que você ficar sem fazer nada, não fique sem fazer nada. Procure fazer uma dessas coisas: o orar, ou louvar, ou ler a palavra, ou então ouvir. É assim que nós defenderemos os pensamentos que Satanás tenta infiltrar em nossas mentes. Nós devemos aprender a manejar a palavra de Deus, que é a espada do Espírito Santo, que diz na palavra. O crente, irmãos, que lê a palavra, como pregava o pastor Mota, ele tem, se não me engano, são 3 coisas. Ele tem o que responder, me lembra aí, quem se lembra? Ele tem o que responder. Qual eram as outras 2, hein? Ele tem o que pregar e tem a terceira. Lembra, José? Não? Essas aqui são 3 coisas. Ele tem o que pregar, ele tem o que responder e ele tem o que ensinar. Lembrei. Então, irmãos, o crente tem que aprender a manejar bem essa palavra, porque quando o inimigo vier afrontar você, quiser dizer, por que você não guarda o sábado? Aí você leva ele lá para o milagre de Jesus, quando curou o cego. Jesus curou o cego no dia do sábado. E ali os fariseus começaram a criticar Jesus. Como é que pode um homem desse, hipócrita demais, cura no sábado? E aí Jesus repreendeu eles, chamando eles de raça de vírus, de incrédulos. Porque ali, irmãos, eles eram tão religiosos, mas religiosos na maneira de falar, da tradição, que eles não enxergaram o próprio milagre que Deus tinha feito o cego enxergar, o que é que ele ter dado glória a Deus, esse realmente é o Filho de Deus. Então, irmãos, que nós devemos sempre ler a palavra e estudar para que nós tenhamos essas 3 coisas: o que responder, o que pregar, e a terceira eu já me esqueci. O Espírito ensinar, exatamente. O Espírito Santo, irmãos, ele usa cada um da forma que ele quer. O pastor Mota tinha uma palavra de ensino. Eu acho que a minha palavra é mais de ensino também. Não como a do pastor Mota, porque eu não tenho nem um décimo da bagagem que ele tinha, né? Mas eu estou estudando, viu, irmãos? Peguei os livros dele aqui, o arsenal, estou lendo, viu? Glória a Deus! Glória a Deus! Pastor Jorge tem uma maneira de pregar, Luiz Henrique tem outra maneira de pregar. Então Deus usa cada um da sua forma. Quando você for convidado para vir pregar, você venha, não queira se inspirar em outras pessoas, porque Deus vai te usar da maneira que Ele quer. Ele tem uma maneira especial para usar cada um. Amém? A palavra que eu tinha para a igreja. Agora eu quero passar o microfone para o pastor José. Esse é a oferta. A Débora vai tirar as ofertas enquanto eu vou louvar a mãe. Aleluia, Deus! Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte nos seguimos.
dar, de ofertar, de dizimar. Repreende, Senhor, devorador, vingador, destruidor. Abre as portas de emprego, Senhor, nos dá mantimento para nos alimentar, o que vestir e condições de pagar nossas dívidas, Senhor Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, a toda a igreja, nossos familiares. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Deus. Deus. Glória a Deus, aleluia. Está com a oportunidade agora, pastor Jorge. Glória a Deus. Grandioso és tu, Jesus.